Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre iluminação e eu vou explicar aqui alguns detalhes que nós temos que pensar antes de escolher a iluminação. Bem, a primeira coisa que a gente pensa em iluminação, a gente vai logo pensar em forro de gesso. Sim, é muito importante pensar no forro de gesso. Se você vai ter forro de gesso, se você não vai ter forro de gesso e também qual será a altura desse rebaixo. Algumas luminárias, principalmente spots, você precisa ter uma altura um pouquinho maior. Por isso é sempre muito importante você definir a iluminação antes, veja bem, antes de você definir qual será o tamanho do seu rebaixo de gesso. Uma outra coisa é que nem sempre eu preciso rebaixar. Isso mesmo, porque hoje em dia a maioria das soluções LEDs possuem baixa espessura. Diferente do que acontecia antigamente, que você comprava uma luminária e ela era bem grossinha porque tinha que enfiar 4 ou 5 lâmpadas dentro, hoje você já não precisa disso. Você consegue assim fazer todo um projeto utilizando apenas luminárias de sobrepor, sem precisar fazer luminárias embutidas. Isso você reduz custo com gesso, reduz mão de obra e outra, nem sempre é possível utilizar forro de gesso, visto que o pé direito da maioria dos imóveis hoje em dia acabam sendo um pouquinho baixos, aí por volta de 2,5 m, 2,60 m. Então com o rebaixo você vai acabar comprometendo ainda mais a amplitude desse seu espaço. Uma outra coisa é você pensar em formas alternativas, em mesclar tipos de iluminação. Mesclar iluminação do tipo spot, iluminação do tipo pendente, luminárias de mesa ou de piso, junto com as iluminações principais. Lembre-se que a iluminação cênica, que são todas as iluminações, todas as lâmpadas que vão compor um cenário dentro do seu ambiente, devem apoiar a sua iluminação principal e não serem efetivamente uma iluminação principal. Uma observação, a não ser que isso seja o propósito do seu projeto, o propósito do lugar ao qual você está planejando. Se você quer ter apenas iluminação cênica, você não se importa com uma iluminação geral, vá em frente. Mas tenha em mente isso, você pode sim ter uma iluminação geral mais econômica, com um plafonzinho, com uma luz neutra, e ter uma iluminação cênica mais decorativa para um jantar, para receber os amigos ou coisas do gênero. Você pode sim ter os dois ambientes dentro de um mesmo ambiente. Você pode trabalhar tudo isso com iluminação e é muito simples, sempre pensando antes de começar a fazer. E uma outra coisa é que quando a gente define as luminárias e a iluminação antes de iniciar um projeto, a gente acaba tendo mais acerto no projeto elétrico. O eletricista, a hora que ele vai deixar os pontos de elétrica para essas luminárias, já deixa no ponto correto, evitando assim o retrabalho, ou seja, ter que tapar furo, abrir um furo a mais, passar fio a mais, olha, não tem o interruptor que eu preciso. Quando você define tudo isso antes de fazer um forro de gesso, um fechamento, ou até mesmo antes de construir uma casa, uma kitnet, o que quer que seja, você acaba economizando recurso, porque lá na frente tudo já está previsto e principalmente acaba ficando dentro das normas que regem tanto a iluminação como os projetos elétricos residenciais. Bem pessoal, e se você acha que esse tipo de conteúdo é interessante para você que é arquiteto, designer ou engenheiro, quer ver esse conteúdo mais técnico, como é feito isso tudo dentro das normas? Deixa esse comentário bacana aqui embaixo. Não se esquece, não está inscrito aqui no canal? Se inscreva. E aquele joinha bacana para ajudar muito na divulgação desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!